Olá turma, professor João Luiz em mais uma aula de Excel. Dessa vez nós vamos fazer uma planilha onde você vai fazer o que? Vai calcular a quantidade de horas trabalhadas, tá? Então, essa é uma planilha que eu não vou digitar com vocês, porque o objetivo é explicar a fórmula, que é uma fórmula muito longa. Então não vou perder tempo digitando, mesmo porque já estamos na 10ª aula, então vocês já estão familiarizados com Excel, já conseguem formatar, já conseguem digitar, já conseguem definir aí quando é uma célula que eu vou colocar texto, número, data, hora e assim vai. Isso tudo é formatação, então não vamos perder tempo, tá? Vamos direto ao assunto, que é o que? A hora, a fórmula, que eu vou calcular a minha hora aqui. Nessa planilha vamos imaginar que eu tenho o colaborador aqui, João Luiz. Ele é um técnico de suporte e ele trabalha na empresa por hora. Ele não é CLT, né? Então quando a gente precisa desse profissional, a gente chama o profissional, ele vai lá, resolve e ele ganha por hora que ele fica na empresa. Tem muitas empresas que aderem a esse tipo de serviço exatamente dessa forma. Então é importante você controlar isso, tá? Controlar a quantidade de horas que esse profissional está dentro da empresa. Então, qual que é a regra aqui? A regra é colocar uma folha de ponto, né, gente? Colocar o horário que ele entrou pela manhã, o horário que ele saiu pela manhã, o horário que ele entrou à tarde, o horário que ele saiu à tarde. Então, se ele ficou o dia inteiro na empresa, né, então ele vai ter o horário dele de almoço, então ele vai, como a maioria dos colaboradores, chegar pela manhã, fazer aí o trabalho dele, ter o seu horário de almoço, depois retornar, né, para terminar o turno dele à tarde. Você vai colocar então o seguinte: as horas que ele trabalhou de manhã e as horas que ele trabalhou à tarde, tá certo? Aqui ele vai somar a quantidade de horas de acordo com o dia da semana que tiver aqui, ó. Se for de segunda a sexta, simples, saída menos entrada da manhã mais saída menos entrada da tarde. Por exemplo, uma sexta-feira de manhã ele não veio, mas ele veio à tarde. Ele entrou ao meio-dia, saiu às 18. Então é o que? Saída menos entrada da tarde. Das 12 às 18 ele trabalhou então 6 horas. Porém, se isso fosse um sábado, por exemplo, vou colocar o número redondo aqui, ó. 2.00, isso tem que ser feito dessa forma, tá, gente? 9, 10, 11, 12, 3 horas. Então, 3 horas. Aqui eu já vi um erro na fórmula aqui, ó. Tem um erro. Não poderia ser 3 horas. Por quê? Não poderia ser 3 horas? Porque no sábado ele vai trabalhar e vai ganhar 50% em cima do valor normal. Se ele trabalha no domingo, ele vai ganhar 100% em cima do valor normal. Então, por exemplo, aqui nessa data aqui, ó, é um domingo. Então, se ele trabalhou das 8 às 11, 8, 9, 10, 11, só 3 horas. Se é só 3 horas, se fosse segunda a sexta, ia aparecer 3 horas. Como é domingo, está aparecendo 6. Aqui a fórmula está correta, tá vendo? Está aparecendo 6. Por quê? Ele vai pegar o valor e vai multiplicar por 2. Ele vai ganhar 100%. Se for sábado, por exemplo, ele trabalhou aqui no dia 3. Vamos imaginar que isso aqui é dia 3. Dia 3 do 10 de 2020. É um sábado, ó, 4h30. Tá, e se fosse um dia na semana, por exemplo, dia 2 do 10 de 20, uma sexta-feira, 3 horas, tá vendo? Então a fórmula aqui em cima tá correta, a fórmula aqui tá correta. Tem alguma coisa na fórmula que eu testei aqui, eu digitei aqui que não tá correta embaixo. Aqui tá certo, fiz todos os testes aqui. Outra coisa também que é o seguinte, vocês observaram que eu coloco a data aqui e o dia da semana ele muda. Isso também é uma fórmula, tá? É uma fórmula. Eu quero digitar o dia da semana, por exemplo, dia 1º do 10. Dia 1º do 10, que dia que foi dia 1º do 10? Vamos ver? Dia 1º, opa, cadê aqui? Meu cursor aqui. Dia 1º, ah tá, entendi o que aconteceu aqui, eu tirei um num lock sem querer. 1º do 10 de 2020. Ó, dia 1º do 10 foi uma quinta-feira. Tá certo?
Se você quiser saber aí, você nasceu em que ano? Eu nasci no dia 15 de, sei lá, maio de 85. 15 de maio de 85 foi uma quarta-feira. Certo? Vamos ver como que faz isso então? Então bacana. Outra coisa, depois que você tem todos os horários que ele trabalhou aqui, eu quero que vocês façam o que? O total de horas que ele trabalhou no mês. Aí tem uma outra regra aqui que eu vou explicar também para vocês, tá? Então bora lá, gente. Na apostila tem lá a fórmula, a planilha, né, para vocês digitarem. E vamos às fórmulas. Dia 1º do 10 de 20. E ele vai colocar a data aqui. Essa fórmula, vocês vão colocar o seguinte: igual, escolher, abre parênteses, dia, ponto, da, ponto, semana. Abre parênteses, B9, que é onde eu estou colocando a data. B9 é onde eu estou colocando a data. Ponto e vírgula entre parênteses. Se esta data for o domingo, o computador mostra domingo. Se for segunda, mostra segunda. Se for terça, mostra terça, e assim sucessivamente. Obrigatoriamente você tem que começar pelo domingo, porque a semana começa no domingo. Tudo bem? Não pode começar na segunda aqui, que a fórmula dá erro. Tem que ser domingo. Tudo bem? Isso ficou claro? Professor, se eu quiser colocar só dom, posso? Pode. Se você quiser colocar só dom aqui, abreviar, dom, segue, ter, ele também funciona, tá? Vou fazer aqui com vocês para vocês verem que ele vai funcionar. Ele funciona. Olha lá, apareceu quinta-feira. Só que se eu coloco dia 2 do 10 do 20, ele vai colocar C, sexta. Dia 3 do 10 do 20, sabe, tá vendo? E assim vai, Tudo bem? Ele vai funcionar. Então, gente, vocês escolhem como vocês querem. Vou colocar a fórmula de novo para vocês copiarem. Dá uma pausa aí no vídeo e copia essa fórmula para irem decorando. Igual, escolher, abre parênteses, dia, ponto, da, ponto, semana, abre parênteses, coloca a data, onde você vai digitar a data que você quer que apareça o dia da semana. Então, no meu caso, a data está no B9, fecha o parênteses, ponto e vírgula. De acordo com essa data, se for domingo, mostra domingo, se for segunda, mostra segunda, se for terça, mostra terça, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então essa é a nossa primeira fórmula, que vocês descobriram como colocar o dia da semana de acordo com uma data. A segunda fórmula é essa daqui, Essa fórmula é o seguinte, eu falei para vocês que é para pegar o quê? Se for dia da semana, saída menos entrada da manhã, mais saída menos entrada da tarde. Por que tem que ser saída menos entrada? Porque se você coloca entrada menos saída, vai ficar número negativo, não é isso que você quer que apareça. Então tem que ser saída menos entrada. E a fórmula aqui é o seguinte: igual se o C9, que é o dia da semana, que vocês descobriram lá, for igual a domingo, o que é para o Excel fazer? Ponto e vírgula. 2 vezes saída menos entrada da manhã, mais, abre parênteses, saída menos entrada da tarde, fecho 2 parênteses. Ponto e vírgula. Se o dia da semana, que é o C9, ele for igual a sábado, Excel faz o seguinte, ponto e vírgula, 1,5 vezes, você vai pegar 75%, vai pegar o valor que você encontrar e vai multiplicar por 75%, 1,5. Abre 2 parênteses, saída menos entrada da manhã, mais, abre parênteses, saída menos entrada da tarde, fechou 2 parênteses. Caso contrário, ou seja, se não for sábado e não for domingo, simplesmente pega saída menos entrada da manhã, mais saída menos entrada da tarde, e fecho 4 parênteses. Gente,
prestem atenção nos parênteses, porque essa fórmula ela é muito chata. Se você não colocar os parênteses de maneira correta, ela também não funciona. Às vezes, dependendo de onde é o parênteses, o Excel corrige para você. Mas dependendo de onde for, ele não vai corrigir e vai dar erro. Então prestem atenção aonde onde vocês vão colocar os parênteses. Pausem o vídeo, copiem esta fórmula e depois vem aplicando, tá? Depois vocês vêm aplicando. Tranquilos? Todo mundo entendeu isso? Maravilha essa fórmula, né? Então vou lá. Dei um tempinho para vocês aí, deram uma pausa, aí é com vocês. Aí o que acontece? Se eu falar que esse cara entrou às 11 e saiu, entrou às 8 e saiu às 11, significa que ele trabalhou 3 horas. Se à tarde ele entrou à 1 e saiu às 16, significa que ele trabalhou 6 horas esse dia, tá? Tranquilos? Vocês vão aplicar isso em todas as outras células. Gente, não tentem utilizar o auto-preenchimento para isso daqui, tá? Digitem para vocês decorarem, pelo menos umas 3, 4 vezes aí. É importante que vocês digitem a fórmula, só assim vocês vão aprender. Tá certo? Então o auto-preenchimento que eu falo é isso aqui, ó. Você vem aqui, clica, segura e arrasta, ó. Ele vai fazer para você, ó. Depois que vocês estiverem experiente, tudo bem. Mas até vocês pegarem essa experiência, eu aconselho que vocês digitem, tá bom? Uma vez feito isso, no mês inteiro, é óbvio, vocês vão calcular a quantidade de horas aqui. Gente, aqui é muito simples. Você vai somar tudo isso daqui. Igual soma, ó. Igual soma, abre parênteses. Vai somar o quê? Todas as horas. Do H9 até o H39. E vai mandar multiplicar por 24. Só que aqui tem um detalhe, gente. Você não pode deixar isso aqui como formatar células, número, hora. Vocês infelizmente não vão poder deixar isso aqui como hora, tá? Por quê? Senão ele vai falar o seguinte, ele vai somar tudo isso daqui e vai falar que você trabalhou 12 horas do 30º dia, entendeu? Do 20º dia. Ele não vai entender, é hora. Então, para fazer a soma de horas, botão direito do mouse, formatar células, número, tem que ser número, ó, ok, tá lá, ele trabalhou 45 horas e 50 minutos, ó. Se vocês somarem isso daqui, vocês vão encontrar esse valor aqui. Então tem esse macete, tá? Para somar aí, aqui não tem problema, aqui você vem e coloca a hora mesmo, tá? Eu quero que isso aqui seja a hora, formatar células, hora, e coloca isso daqui, ó, para não ficar aquele ponto 00, tá? Então eu quero 2.00, eu quero que fique só isso aqui, ó, 13 horas,30 minutos. Não precisa aparecer os segundos. Tudo bem? Aqui tem vários outros modelos, mas eu quero esse daqui, ó. Ele vai deixar exatamente o modelo que eu deixei, que eu selecionei. Aqui é a mesma coisa, vocês podem selecionar aqui para receber o formato que vocês desejarem. Tranquilos? Então essa é a aula de cálculos das horas trabalhadas no mês, onde é muito útil para quem trabalha por hora e não é CLT, né? Fazer uma folha de ponto aí e controlar esse funcionário, o horário de entrada e saída, a quantidade de horas que esse funcionário, esse colaborador trabalhou na sua empresa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A planilha, que essa fórmula, eu sei que ela é muito chata, eu sei que ela é meio complicadinha, mas com o tempo vocês vão fazendo ela, vocês vão decorando, não tem como não decorar, porque vocês estão digitando, estão fazendo, então vai ficar fácil aí para as próximas que vocês tiverem que fazer, tá? Tanto esta quanto essa daqui também,
Eu sei que elas são longas, porém não é difícil. É costume, né, de fazer. Por isso que eu peço para vocês digitarem e não utilizarem o auto-preenchimento. Espero que vocês tenham gostado também dessa planilha. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.